Vamos então à segunda parte, dentro da filosofia bioprogressiva de Ricketts, do arco base com as suas ativações. Na primeira parte nós falamos da confecção e agora nós vamos falar das ativações. O tamanho do arco base é ditado pelo comprimento das seções bucais, que em média tem 25 milímetros as laterais e 30 milímetros a parte anterior. No molar, nós vamos fazer 4 ativações e nos incisivos 2 ativações. No molar, que nós chamamos de seção molar, nós vamos fazer um torque vestibular de raiz de 30 a 45 graus, um ângulo caudal de 30 a 45 graus, um desvio caudal de 30 a 45 graus e uma generosa expansão na extremidade do arco, lá na região dos molares, de 1 centímetro de cada lado. O ângulo caudal, portanto, vai ser o responsável pela verticalização do molar e pela intrusão dos incisivos. Como que nós efetuamos o ângulo? Nós vamos prender com o alicate lá no setor do molar e acentuar, dobrar para baixo o setor do molar, aumentando então esse ângulo entre 30 e 45 graus. Esse ângulo, como está demonstrado aqui, no azul seria onde nós vamos fazer a dobra, na linha azul. Quando eu encaixo a linha azul no tubo, a parte anterior do arco base vai descer e ela deve ficar de 8 a 10 milímetros abaixo do slot dos incisivos. Essa distância vai me gerar uma força de intrusão nos incisivos de 60 a 80 gramas e quando eu ergo lá na região dos incisivos, o fato de eu erguer o arco, ele vai fazer o quê? Uma rotação, né? um giro do molar para trás. Então ele vai verticalizar o molar e intruir os incisivos ao mesmo tempo. Isso faz com que eu tenha o nivelamento do plano oclusal. Então aqui a foto de uma figura, uma foto intrabucal, com o arco base ativado fora do slot dos incisivos. Então nós observamos aqui está com ativação um pouco a mais, que ele fica bem abaixo, né, dos incisivos. Quando eu pego esse arco base e coloco lá no slot dos incisivos, como mostra agora esta figura, ele vai gerar então essa carga de força que ele vai intruir o incisivo, verticalizar o molar, nivelando o plano oclusal, nivelando a curva SPI. Então essa é a função do ângulo caudal. O ângulo, então, de 30 a 45 incorporado faz com que ocorra uma força intrusiva de 60 a 80 gramas, gerando também uma ação de verticalização nos molares, promovendo assim o nivelamento do plano oclusal. O desvio caudal, também lá na seção molar, em que nós vamos pegar no setor do ângulo do molar, né? E jogar para dentro o setor molar, como mostra a figura aqui. Então essa ativação vai fazer com que eu tenha um giro do molar. Todo o arco base nós vamos dar esse desvio caudal para girar o molar 10 graus, 10 a 20 graus, geralmente nós damos 10 graus. Nos casos que eu vou usar um elástico de classe 2, numa mecânica que eu vou usar um elástico do molar ao canino, ou que eu vou fazer extração de pré-molar inferior e usar uma mecânica de distalização de canino, que eu vou usar o molar para ancorar essa mecânica, tanto do elástico quanto da mola de retração, eu vou acentuar esse desvio caudal para 30 a 45 graus. Então esse desvio sendo acentuado, ele anula aquela força vestibular da mola ou do elástico. Então relembrando, se eu não vou fazer a extração ou uso do elástico, eu vou dar 10 graus de desvio caudal. Assim que eu for iniciar o uso do elástico ou fazer a extração e instalar uma mola, aí eu vou lá e acentuo esse desvio
para 30 a 45 graus, para eu anular a posição de rotação desse molar. Se eu não fizer isso, esse molar vai ter uma sobre-rotação e vai ficar fora de posição. Por que nós damos sempre o desvio de 10 graus? Porque ao final da oclusão, numa normo-oclusão de molar, esse molar deve ter, tanto superior quanto inferior, um pequeno giro para permitir que tenha um assentamento melhor na relação dos molares. Então aqui eu tenho uma foto de vista oclusal, que eu observo que lá no setor do molar, as duas porções dos molares são voltadas um pouquinho para dentro. Torque vestibular de raiz. Lá no setor molar, eu vou pegar com o alicate e travar no degrau e fazer uma dobra de terceira ordem, uma torção no fio, lembrando que é um fio quadrado, Eugiloi 16x16 da Rock Mountain. Então eu vou fazer uma torção, uma dobra no fio, que quando eu faço essa torção, jogando a raiz para vestibular, eu vou lá no setor do molar e prendo com o alicate, eu vou observar aqui que o alicate travou de um lado, ele sobe do outro lado. Então quando eu for pegar o outro lado, como está demonstrado aqui no manequim, eu estalei de um lado. A hora que eu abaixo a porção desse lado, ele vai naquele lado fazer um giro jogando a raiz para vestibular. Aqui uma foto demonstrando na boca. Então eu faço a mesma ativação dos dois lados e essa ativação de torque vestibular de raiz faria uma força que eu jogo a raiz para vestibular, mas essa mesma força dessa torção no fio joga a coroa para lingual. Então eu vou associar ao torque vestibular de raiz uma generosa expansão, que é a próxima ativação, porque essa generosa expansão vai travar a coroa na posição e a raiz vai para vestibular, dando assim uma ancoragem cortical. Então aqui a generosa expansão, 1 centímetro de cada lado, lembrando que ela associada ao torque vestibular de raiz vai me dar a ancoragem cortical dos molares. Então aqui o arco base instalado com todas as ativações. Ângulo caudal, desvio caudal, torque vestibular de raiz no molar e generosa expansão. O torque vestibular de raiz e a generosa expansão na extremidade do arco são as ativações responsáveis pelo preparo da ancoragem, uma vez que nós colocamos as raízes dos molares nas proximidades do osso cortical por uma força pesada, e aí o osso cortical ele é um osso mais denso, menos vascularizado, com isso os molares não se moverão ou se moverão mais lentamente. Então a função do torque vestibular com a expansão é que eu encoste a raiz aqui no osso cortical, que é o osso mais denso. Lembrando que essa ativação nós fazemos só no arco base inferior, só para a mandíbula. No arco base superior, nós não podemos dar essas duas ativações, tá? Eu posso dar no superior expansão, se eu quiser expandir o arco, mas eu não posso dar o torque vestibular de raiz, porque a maxila é um osso menos denso, mais poroso, eu corro o risco de fenestrar as raízes dos molares. Aqui a radiografia, uma panorâmica, e aqui eu tenho uma radiografia oclusal mostrando que a raiz do molar vai e encosta na cortical. Quando a raiz do molar está nessa posição, tocando a cortical, como essa outra radiografia aqui, eu tenho esse molar ancorado. Então ele não se moverá ou se moverá menos. Quando eu pego essas duas ativações de ancoragem cortical e associo ao ângulo caudal, que eu não deixo o molar inclinar para frente, e ao desvio caudal, que eu não deixo o molar girar, aí sim eu tenho uma ancoragem máxima do molar. No setor dos incisivos, lá na seção anterior, nós vamos fazer 5 a 10 graus de torque vestibular de raiz para evitar o osso cortical tocar a sínfise, permitindo a intrusão dos incisivos.
Então eu vou pegar no arco base, com o alicate vou prender lá o setor dos incisivos e vou erguer o setor dos molares. Quando eu ergo, eu estou gerando uma torção do fio nessa região anterior, como está demonstrando aqui prendendo com o alicate e no manequim. Quando eu instalo no manequim, as pontes do molar, do setor do molar, ficam altas. Quando eu abaixo ela até a altura do tubo, ele vai fazer uma rotação jogando a raiz lá. É um torque, né? Jogando a raiz dos incisivos para vestibular. Para quê? Para quando eu intruir esse incisivo, o incisivo não tocar na sínfise cortical lingual. Porque na intrusão, se ele toca a sínfise, ele ancora e para de intruir. Então a função desse torque vestibular de raiz no setor dos incisivos é que a raiz vestibulariza e permite uma intrusão melhor. E por fim, nós vamos dar o efeito sorriso, que recomenda-se incorporar uma curva reversa do setor anterior, como demonstra a foto aqui, que irá proporcionar uma melhor distribuição de forças. Por quê? A força, quando a intrusão, ela vem das pontes laterais do arco base. Então eu vou gerar um pouco mais de força nos incisivos laterais do que nos centrais. Nós damos então essa curva reversa suave, bem suave, para que eu intrua esses dentes sem fazer um leque, para que eu intrua com as raízes paralelas. O arco base, então, inferior, acompanhado dos arcos seccionados de estabilização molar, o movimento de intrusão é perfeitamente controlado, bastando incorporar o ângulo caudal no setor do molar e o torque vestibular de raiz no setor dos incisivos. Então aqui o desenho de um arco base sobre uma radiografia panorâmica, que eu tenho ali em vermelho, que seria um leque dos incisivos, e o arco base em preto, quando eu dou essa curva SPI reversa. E aqui uma radiografia de um arco base instalado. Lembrando que eu posso instalar, devo sempre instalar nos primeiros molares permanentes, mas em casos de perda de molar, o primeiro molar, ou uma impactação do molar, eu posso instalar ele no segundo ou até no terceiro molar. Lembrando só que se eu perceber uma verticalização e depois uma retroinclinação do molar, nós vamos estabilizar esses molares nos pré-molares, com um arco seccionado de estabilização. Então aqui um caso clínico, que a paciente apresenta uma classe 1 de molares, classe 1 de Young, uma curva SPI muito acentuada e uma mordida muito profunda. Essa mordida profunda, esse trauma ali da região dos incisivos, que fez com que gerasse esses diastemas generalizados no arco superior. Então aqui nós temos uma fotografia intraoral demonstrando ali a mordida profunda que os incisivos inferiores ocluem lá no pálato, na maxila, né? Gerando então esses diastemas superiores. Aqui a foto dos modelos de gesso. Aqui os modelos desarticulados, que a gente observa a curva de SPI extremamente acentuada. A panorâmica, demonstrando que é um paciente de mandíbula bem quadrada, é uma paciente braquifacial severa. Aqui a teleradiografia de perfil também demonstrando essa paciente, né, com uma curva SPI acentuada e uma braque severa. Aqui, onde seria o plano oclusal funcional de Ricketts, e o plano oclusal da paciente. Então a curvatura é o plano oclusal da paciente, a linha reta é o plano oclusal funcional de Ricketts. Então aquela distância aqui, né, essa distância é que a gente teria que intruir de incisivos. Então a paciente já pronta para iniciar o tratamento. Foi feito a colagem dos brackets dos incisivos inferiores, espaçamento e bandagem dos molares. É feito um prévio alinhamento e nivelamento dos incisivos para posteriormente a gente instalar o arco base, e ele está instalado aqui com todas as ativações. Quando esse arco base iniciar a intrusão dos incisivos, aí que nós podemos colar no arco superior, porque se eu colo no arco superior, agora esses dentes vão movimentar e vão me gerar um trauma oclusal, porque os incisivos estão mordendo muito lá na região do pálato. Então aqui, o arco base já tendo a ação de intrusão,
a gente observa que nós praticamente não enxergamos os brackets, eles estão tampados, né? Atrás dos incisivos superiores. E aqui a gente já começa a enxergar um pouquinho dos brackets inferiores, demonstrando que os incisivos estão sendo intruídos, o molar verticalizado, permitindo agora que eu cole a bateria superior. Conforme ele vai intruindo e o molar já verticalizou, nós colamos os pré-molares e colocamos 2 arcos seccionados de estabilização. Então a função desse arco seccionado é estabilizar a posição do molar, que já está pronto, já está bem posicionado, e continuar intruindo os incisivos com os molares estáveis. Como eu já criei um espaço entre os incisivos inferiores e os superiores, permitiu o uso de um elástico. A gente usa um elástico de seda, que é um elástico extremamente suave, leve, para iniciar o fechamento dos diastemas. Nessa sequência agora, foi colado os caninos inferiores e colocado esse mesmo elástico de fio de seda. A amarra do arco base ao bracket do canino, né, da ponte lateral do arco base no bracket do canino, para eu promover a intrusão dos caninos. Então nós vamos nivelar a curva SPI como? Eu intruo os incisivos, verticalizo o molar. Se o molar chegou em posição, os incisivos não chegaram ainda, eu colo pré-molares e um seccionado de estabilização no molar. Continuo intruindo o incisivo. Quando nivelou o plano oclusal, eu mantenho a ativação do arco base para eu manter a posição dos incisivos, colo nos caninos e amarro um fio de seda da ponte lateral do arco base até o canino. Aí esses caninos vão intruir livremente, eles intruem sozinhos. Quando o canino chegar em posição, eu estabilizo a posição do canino e aí eu vou passar um arco contínuo sobreposto ao arco base, que é o overlay ou arco sobreposto. Enquanto isso, continuamos a fechar os diastemas superiores com fio elástico de seda. Nesse caso, nós sobretratamos. Eu intruir além do nivelamento. Eu gerei uma curva SPI negativa para demonstrar a eficiência do arco base. Era um caso de uma paciente muito braquifacial, com a mordida, com a curva SPI muito acentuada, então eu quis sobretratar para eu ter mais estabilidade. Então aqui nessa foto demonstra o quanto que foi feito a intrusão. Nessa foto superior a gente observa que eu tenho uma curva SPI já negativa. Então aqui o desenho no plano, o diagrama e a boca da paciente, que os incisivos estão abaixo da linha do plano oclusal. Aí inicial, em que os incisivos estavam praticamente cobertos pelos incisivos superiores, e aí a gente observa até uma mordida aberta na região anterior, mostrando, portanto, a grande eficiência do arco base para o nivelamento do plano oclusal. Aqui uma vista lateral, do antes do início, né, e de agora, como está o tratamento. Aqui uma radiografia inicial dos incisivos e uma radiografia nessa fase, demonstrando que eu não tenho risco nenhum de reabsorção radicular. Lembrando que o arco base deve ser confeccionado no bracket slot 18 e com fio Eugilói azul 16 por 16, que vai me gerar, com essas ativações que eu falei, uma força de 60 a 80 gramas. Então aqui foi removido todos os arcos para deixar uma reincidiva, e assim que reincidiu já voltou um arco contínuo já para finalizar o tratamento. 2 arcos contínuos de finalização, usou um pouco de elástico de classe 2 para melhorar a relação do canino, já iniciou a remoção da banda do molar, entrando o caso então na fase final, e aqui o caso com o aparelho removido, imediatamente após a remoção do aparelho. Aqui nós temos uma foto lateral do início e agora, início e final de tratamento, e uma foto frontal, intrabucal, né, do início e final de tratamento, demonstrando um sorriso bonito,
uma relação bonita de harmonia de plano oclusal e largura do arco dentário. Novamente concluindo que o arco base é a unidade da terapia bioprogressiva, e sendo a terapia bioprogressiva uma filosofia ortodôntica e não simplesmente uma técnica, esse arco não deve ser usado isoladamente, e sim sempre com toda a filosofia da bioprogressiva. Você não pode colocar o arco base em outras filosofias, outras técnicas, e confeccionar ele sem o bracket correto, o fio correto. Nós vamos, para concluir agora, passar um vídeo demonstrando no laboratório essas ativações. Vamos agora demonstrar a ativação do arco base inferior. Consiste em 6 ativações, 4 no setor do molar e 2 no setor dos incisivos. No setor do molar, nós vamos iniciar com o ângulo caudal. O ângulo caudal, nós seguramos no degrau e acentuamos esse ângulo, 30 a 45 graus. Seguramos no degrau e acentuamos, 30 a 45 graus. Esse ângulo caudal vai fazer com que eu intrua os incisivos e verticalize o molar. Então, instalado aqui no manequim, nós observamos que ele vai gerar uma força para baixo. Aqui. Retirando um pouquinho do tubo. Então, aqui nós temos a ativação, que ele vai gerar uma força de intrusão e verticalização dos incisivos. Quando eu instalo ele na posição, a força do arco intruirá o incisivo, ao mesmo tempo que verticalizará os molares. Segunda ativação, nós vamos dar o desvio caudal. Para tanto, nós vamos pegar o arco e no setor do molar desviar 10 graus. Se nós não vamos fazer retração de canino, nem utilização de elástico de classe 2, então 10 graus. Se nós formos fazer a utilização desse molar como ancoragem máxima, então nós vamos dar um ângulo um desvio, né, de 30 a 45 graus. A função desse desvio é girar o molar para que esse molar assuma uma posição de oclusão final. Então o desvio caudal vai fazer com que o molar gire, assumindo a posição ideal. Como eu disse, em caso de extrações de pré ou de elástico de classe 2 apoiado em molar, nós vamos acentuar o desvio caudal para 30 ou 45 graus, para que a força aplicada na vestibular do molar não deixe que esse molar gire nesse sentido, sendo travado pela ativação do desvio caudal. Agora nós vamos dar o torque vestibular de raiz, que nós vamos segurar na ponte e tombar o degrau. Então, se eu colocar o alicate agora, eu vou observar que eu gerei um torque. Esse torque vai jogar a raiz para vestibular. Quando eu seguro na ponte e deito o degrau, eu afasto a ponte da gengiva e aproximo da bochecha. Se eu segurar no setor do molar e segurar na ponte e dobrar o molar, quando eu instalar, eu vou ter o mesmo torque, só que eu aproximo da gengiva e afasto da bochecha. Então aqui ele vai tocar a gengiva e aqui ele vai tocar a bochecha. A opção por ativação em um lugar ou outro é de acordo com a condição da boca do paciente, para que eu não venha a ferir a mucosa do paciente. Como o manequim ele pega, aqui nós ativamos então o degrau. Se eu instalar ele, coloquei na bancada, nós vamos observar que ele fica deitado com o ângulo caudal e o desvio caudal de 10 graus. Se eu der o torque vestibular de raiz sem dar a expansão, ele vai jogar a coroa para a lingual. Então eu tenho que dar uma expansão de 1 centímetro de cada lado, para que o torque associado à expansão me dê a ancoragem cortical. Então, se eu instalar esse arco aqui na região dos incisivos,
nós vamos observar que ele está com a expansão associado às outras 3 ativações, ele vai me dar a ancoragem cortical do molar. Então esse arco agora vai fazer um desvio, um giro do molar, uma verticalização do molar, uma intrusão dos incisivos e jogar a coroa, mantendo a coroa em posição e jogando as raízes para vestibular. Então aqui ele está com todas as ativações. Está pegando aqui. Faltando a ativação do setor dos incisivos. Nos incisivos, nós vamos dar um torque vestibular de raiz. Basta que eu segure o arco e erga as partes posteriores. Quando eu inserir, ele vai jogar a raiz para vestibular. E um efeito sorriso, que é uma curva reversa na região anterior, para que os incisivos não intruam em leque. Então aqui nós temos o arco base ativado. Aqui está um pouco mais acentuadas as ativações, no intuito de elucidar melhor como ele fica. A ativação seria um pouco menos do que nós ativamos aqui. Quando eu instalo ele na região dos incisivos, ele vai erguer a parte posterior. Quando for instalado lá no tubo, ele vai fazer uma rotação anterior e me dar um torque vestibular de raiz nos incisivos. Então esse arco nós vamos instalar agora. Com todas essas ativações, ele vai promover a ancoragem do molar e o nivelamento da curva SPI. Então aqui o arco base confeccionado e efetuado todas as ativações. Observamos que ele ativado tem que ter uma região em que ele não toque em toda a sua ponte lateral nenhuma região de mucosa ou de bochecha, de gengiva ou de bochecha, para não gerar desconforto ao paciente. Nós vimos então a aplicação em manequim das ativações do arco base. Essas ativações feitas corretamente, lembrando novamente que o fio Ergiloy no slot 18, eu não tenho risco algum de efeitos colaterais. O importante é toda sessão nós retirarmos o arco base da boca do paciente, revermos se as ativações estão corretas, reativarmos se necessários e reinstalarmos o arco base na boca do paciente. E eu devo acompanhar esse paciente mensalmente, tá? Não posso deixar esse arco base com a manutenção indevida. Como todo tratamento ortodôntico, nós devemos fazer um acompanhamento mensal do nosso paciente. Dando sequência, então, nessa linha de tratamento com a filosofia bioprogressiva de Ricketts, nós vamos falar, numa próxima oportunidade, sobre as expansões.